O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que os seguiam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. E Jesus dizia-lhes: um profeta só não é estimado em sua pátria entre os seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, rogai por nós. São Brás, rogai por nós. Podemos sentar. Queridos e amados irmãos e irmãs em Cristo, presentes aqui na Paróquia São Jorge presencialmente, e você também que participa conosco através das redes sociais na sua casa, a palavra de Deus é dirigida a nós nesta noite, quando celebramos também a memória do bispo e mártir São Brás, nos recordando algo que sempre nos é lembrado desde o início da nossa peregrinação na fé cristã, na comunidade, na vida paroquial, na catequese. Esse tema é tratado, mas ele volta mais uma vez hoje no Evangelho com uma força diferente, dentro do contexto que nós estamos vivendo, que é o tema da fé. Nunca estaremos prontos o suficientes para dizer assim: bom, agora eu já tenho uma fé razoável, uma fé que dá para enfrentar toda e qualquer dificuldade. Na verdade, nós somos pegos de surpresa, principalmente quando essa fé é provada, quando esta fé é submetida a testes, a momentos, podemos dizer, de purificação, que faz parte do processo do crescimento dela, é que nós vamos entender que ainda nós não temos uma fé madura, uma fé suficiente, como nós pensávamos que tínhamos. Está errado isso? Não. É humilhante isso de forma alguma. É uma oportunidade que o Senhor misericordioso nos oferece para darmos um passo a mais e crescermos na nossa fé. Tudo o que acontece conosco, nós podemos olhar sob a ótica da fé.
Sempre temos duas possibilidades na vida: olhar tudo o que acontece na nossa vida com os olhos meramente humanos, que é o mais comum, o mais fácil, o que todo mundo, podemos assim dizer, faz. Mas existe um convite de Jesus no Evangelho de hoje a fazermos um caminho diferente, olharmos sob a ótica da fé. E é esse o processo que eu gostaria de refletir com vocês através do Evangelho de hoje. Jesus vai à sua cidade, Nazaré. E como disse o evangelista São Marcos, ele chegou pelo jeito já no início da semana, estava na casa da sua família, conversando com seus familiares, com seus amigos. E como bom judeu que era, ele também ia à igreja. Ele também rezava na sinagoga. E no sábado, Jesus foi até a sinagoga. E disse o evangelista que Jesus e seus discípulos entraram na sinagoga e Jesus começou a pregar. Até esse momento, tudo parecia normal. Até então, a presença de Jesus em Nazaré não tinha sido percebida. Ele era mais um entre aqueles muitos moradores daquela pequena cidade de Nazaré. A diferença se deu quando ele foi para o ambão, o local, a mesa da palavra, e começou a pregar, a ensinar, a falar aquilo que nunca ninguém conseguia dizer com tanta sabedoria, com tanto conhecimento, com tanta segurança, porque ele falava daquilo que ele conhecia. O que ele ensinava era exatamente aquilo que ele mesmo inspirou o autor sagrado a escrever. E assim que ele começou a pregar, disse o evangelista, as pessoas que escutavam ficavam admiradas ao ouvi-lo falar. E começaram a surgir as primeiras reações, as mesmas que acontecem conosco quando nós ouvimos a palavra de Deus. Preste bem atenção nisso, guarde esse segredo para você. Sempre que a palavra de Deus é proclamada, vamos imaginar agora, a imaginação nos ajuda nessas horas. De um lado, sempre o anjo bom, o anjo da guarda, vai sempre nos dizer assim: preste atenção ao que você vai ouvir agora, porque não se trata de uma palavra humana, não se trata de uma palavra qualquer. Põe fé naquilo que você vai ouvir. Esse é o anjo bom falando para nós. Preste atenção, porque esta é uma palavra que pode salvar a tua vida. Por um outro lado, o nosso inimigo, o anjo mau, vai fazer de tudo para nós, primeiro, nos distrairmos ao ouvir essa palavra, vai fazer a gente lembrar de coisas que deixou em casa. Desliguei o fogão, não desliguei, fechei a janela, não fechei, tranquei a porta ou não tranquei, fiz o que deveria ter feito ou não fiz, enfim. Além das distrações, ele vai fazer também com que eu não dê a atenção que a palavra de Deus merece. Como que dizendo assim: você já conhece essa palavra, você vem na missa, se não todos os dias, todos os domingos, você já ouviu essa palavra, não precisa prestar atenção nela não. Uma tentação muito sutil, mas tem uma diferença muito grande. Quando essa palavra é acolhida, quando o coração é aberto, é o terreno bom que disse Jesus,
essa palavra vai começar a produzir frutos, 30, 60 e 100 frutos por semente. Nos corações insensíveis, endurecidos, distraídos, vão começar a surgir dúvidas, questionamentos, perguntas. E é exatamente isso que acontece hoje na terra de Jesus. Pensem vocês, Jesus pregou em muitos lugares. Para ele hoje pregar na sinagoga de Nazaré era uma alegria muito grande. Eu fico imaginando, quando vou na minha cidade, é uma alegria tão grande poder pregar, presidir a Eucaristia naquela igreja onde eu fui ordenado sacerdote, onde estou no meio do meu povo. Então, imaginemos Jesus fazendo isso na cidade dele. Mas ao invés de ele encontrar os corações abertos para acolher a sua palavra, nós vamos começar a ver as pessoas se fecharem. Elas começam a fazer perguntas. Quem não tem fé, duvida. Quem duvida, mostra que não consegue acreditar. Aquele que tem fé, ele não duvida. Deus falou, ele acredita e pronto. Eu sempre digo que para aquele que tem fé, nenhuma prova é necessária. Ele acredita e pronto. E para aquele que não tem fé, nenhuma prova é suficiente. Eu posso fazer o que for, eu não vou conseguir convencer uma pessoa que não acredita, uma pessoa que não se abre, uma pessoa que não permite que a palavra de Deus possa produzir o fruto que Deus deseja no seu coração. Percebem a diferença? Então sempre essas duas possibilidades na missa, elas sempre vão acontecer. Sempre, não é de vez em quando, é sempre. Toda missa que você participa, existe uma guerra. De um lado, os anjos de Deus para você prestar atenção, e do outro lado, o nosso inimigo dizendo para a gente não dar atenção a esta palavra, e começam a surgir dúvidas. Eu gostaria de lembrar a vocês que nós podemos duvidar de tudo o que existe ao nosso redor. Duvide até do banco que você está sentado, que possa te segurar como deveria segurar. A gente deposita confiança nele, de repente esse banco pode simplesmente falhar e nós vamos para o chão. Até dele você pode duvidar. Agora, não duvide da palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser duvidada. Ela precisa ser acreditada. Ela precisa ser acolhida. Ela precisa ser experimentada e vivenciada na nossa vida, no seu sentido mais profundo. E quando Jesus começou a pregar, a primeira dúvida que veio, aparentemente foi uma dúvida boa, uma pergunta: aonde ele encontrou tanta sabedoria assim? Aonde ele estudou? Como é que ele consegue pregar tudo isso? E os milagres que ele está fazendo aí, como é que nós podemos explicar? Ele não é filho do carpinteiro? A mãe dele não é Maria? Seus irmãos não são José? Os primos dele chamados irmãos? Nós sabemos quem ele é. Ou seja, veio a palavra mais triste que Jesus poderia ouvir na sua cidade. Eles se escandalizaram por causa dele. Escandalizaram-se por causa dele. Aí disse o evangelista que Jesus não pôde fazer nenhum milagre ali, porque ele não encontrou fé no coração dos seus conterrâneos. Oxalá nessa noite possa acontecer o oposto do que aconteceu em Nazaré. Isso é possível pelo poder da fé. Que Jesus possa fazer hoje
ou que não fez na sua cidade por falta de fé. Para nós que estamos aqui na igreja presencialmente, para você que está rezando conosco pelas redes sociais, que Jesus se admire hoje não da nossa dúvida, não da nossa falta de fé, que Jesus se admire hoje da nossa fé. Que Jesus possa se admirar da nossa certeza, da confiança de que para Ele tudo é possível. Tanto é que o mistério que nós celebramos chama-se Mistério da Fé. Esse é o nome que se dá para a Santa Missa. Após a consagração, que os nossos olhos carnais não enxergam o que acontece aqui no altar, após a transubstanciação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Jesus, o sacerdote, que é o próprio Jesus, anuncia para vocês: eis o mistério da fé. Quem tem fé acredita. Quem tem fé sabe que está recebendo o corpo, sangue, alma e divindade do Filho de Deus. Quem não tem fé é mais uma celebração apenas. Então hoje nós estamos aqui, meus amados, para celebrar o mistério da fé. E por isso nós temos uma graça grande, porque hoje nós celebramos São Brás. Hoje tem mais gente na igreja do que tradicionalmente, por causa da bênção da garganta, e que bom que você veio. Tem mais gente hoje assistindo em casa, por causa da bênção da garganta. Que bom que Deus pôde segurar você, através da devoção de São Brás. Mas eu gostaria que nós pudéssemos ir além daquilo que a memória de hoje nos convida. São Brás, ele foi um homem de fé. Ele era médico antes de ser bispo, um excelente médico. Entrou numa crise muito grande, uma crise não quanto à sua profissão, que ele exercia com muita maestria, um médico excelente. Só que ele sentiu-se incompleto. Eu creio que aqui a maioria de vocês, assim como eu, já sentimos na vida a falta de alguma coisa que nós não sabemos o que é. E nós estamos fazendo tudo para sermos pessoas felizes. Está indo tudo bem, a gente tem tudo. Tanto é que se alguém perguntar, está faltando alguma coisa para você, você fala: infelizmente não está me faltando nada, mas ao mesmo tempo está me faltando alguma coisa. E foi essa falta que levou São Brás a procurar preencher. E aí ele deixa a medicina e vai para a igreja procurar Jesus. E ele tem uma formação adulta, podemos usar a linguagem atual, o catecumenato de hoje. Ele é catequizado adulto, recebe os sacramentos, e ele sentiu uma necessidade muito grande de se recolher. Ele vai para um Monte Argel. Ele nasceu na Armênia, no século III, e viveu algum tempo, alguns anos isolado do mundo, nesse mosteiro, meditando, rezando, intercedendo pelas pessoas. Mas Deus sabia a missão que esperava. E logo que o bispo de Sebaste, na Armênia, faleceu, o povo unanimemente foi atrás de São Brás e imploraram para que ele fosse o bispo deles. E ele, com muita luta, aceitou e se tornou um grande pastor daquele rebanho. E ele é conhecido pelo milagre que nos traz aqui hoje da garganta. Perseguido pela sua fé,
chegou um momento muito difícil, depois de um longo tempo de trabalho, ele foi condenado à morte por defender Jesus. No século III, ele foi condenado à morte. O cunhado de Constantino, que defendia os cristãos, mandou degolá-lo. Enquanto ele ia para o martírio, veio uma mãe com uma criança nos braços, engasgada com uma espinha de peixe. Dobrou os joelhos diante de São Brás e pediu que ele intercedesse junto a Jesus pelo seu filho. É conhecida a imagem. Com uma vela cruzada, São Brás coloca na garganta da criança, faz uma oração e pede a Deus que cure aquele menino. E a criança imediatamente recuperou-se. Nasceu aí a tradição da bênção da garganta. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é a espinha que está engasgada na sua garganta? Aquela criança tinha uma espinha de peixe. Hoje pode estar a minha garganta, o meu coração engasgado por muitas coisas que vão se acumulando. Falta de perdão, ódio, raiva, pecado, falta de oração, falta de fé. Tudo isso que vai sufocando, que vai nos engasgando, que faz com que as coisas não desçam, que fiquem enroscadas, não só na nossa garganta, mas também no nosso coração. É isso que Jesus quer curar nesta noite. Em nós que estamos aqui e em você que está rezando na sua casa. Por isso aproveite. A bênção de hoje, ela é uma bênção diferente de todas as demais que você já recebeu de São Brás. Você vai receber uma bênção onde a sua fé vai fazer a diferença. Hoje a vela não vai poder tocar a sua garganta por causa que nós estamos neste período de pandemia. Mas o poder de Deus vai chegar até a sua garganta, até o seu coração, para curar tudo aquilo que precisa ser curado. Permita que Deus te dê a graça de uma cura muito maior do que da sua garganta. Aquela criança inocente, pura, precisava só que aquela espinha descesse. O que talvez Deus hoje gostaria que também descesse na nossa garganta, no nosso coração? Às vezes a gente até usa alguma expressão: aquela pessoa não me desce, está na minha garganta, está travado. O que é isso? É falta de perdão, é falta de amor, é falta de misericórdia, é falta de Deus. E Jesus quer nos dar isso hoje, através de São Brás. Então permita, meu querido irmão, minha querida irmã, que essa celebração de hoje te faça voltar diferente, como essa mãe voltou para sua casa feliz, com o seu filho curado. Então agora nós vamos fazer esta breve oração de São Brás. Eu gostaria que você se recolhesse um minutinho no seu coração por um momento, pense não só na sua garganta, o que você gostaria que Deus curasse em você nesta noite? O que precisa ser tocado pela mão misericordiosa do Senhor? E depois nós vamos receber a oração e crer na graça de Deus que o Senhor nos concede através de São Brás. Por um instante de silêncio, peça isso no seu coração.
Agora eu peço, por favor, pode ficar em pé. Pode pôr as duas mãos na sua garganta. Creia que nesse momento, o gesto que a vela faria, Deus faz através das suas mãos, para que você possa receber a cura da sua garganta e de todos os males que atrapalham a sua vida. Por intercessão de São Brás, bispo e mártir, livre-te, Deus, do mal da garganta e de qualquer outra doença. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E creia que a graça de Deus te foi concedida por intercessão de São Brás. Amém.